Mas independente do nível social que você está, da sua referência de riqueza, o pensamento das pessoas, a mentalidade, como eu falei no primeiro podcast, das pessoas, o padrão mental das pessoas ricas tem uma coisa em comum, né? Das pessoas ricas, independente de quanto seja essa riqueza, da pessoa que vive no mundo de abundância, é um padrão mental específico. E é sobre esse padrão que a gente vai falar aqui nesse podcast. Olá, seja muito bem-vindo a esse podcast da Lei da Atração. Esse aqui é o segundo episódio. Se você ainda não assistiu o primeiro, vai lá, procura o primeiro, né? Eles não têm uma ordem contínua, então você não precisa assistir o primeiro antes do segundo, mas vale a pena você assistir o primeiro, tá? Antes da gente já começar, deixa aqui seu like se você estiver no YouTube. Se inscreva no canal para receber, se inscreva se você estiver no podcast, se inscreva no podcast para você receber assim que saírem novos episódios, tudo bem? E muito obrigado a todo mundo que assistiu o primeiro episódio. Eu recebi várias mensagens falando, nossa, esse podcast está incrível, faz mais! E eu tô aqui para fazer mais um podcast para você. E nesse podcast a gente vai abordar um tema específico, que é a questão da escassez financeira. Muita gente vive na questão da escassez financeira, então eu vou falar dos dois lados da história, de como sair da escassez financeira e como atingir a riqueza, para quem deseja, ou para atingir a abundância, né, atingir um nível básico de prosperidade, mas independente do nível social que você está, da sua referência de riqueza, o pensamento das pessoas, a mentalidade, como eu falei no primeiro podcast, das pessoas, o padrão mental das pessoas ricas tem uma coisa em comum, né? Das pessoas ricas, independente de quanto seja essa riqueza, da pessoa que vive no mundo de abundância, é um padrão mental específico. E é sobre esse padrão que a gente vai falar aqui nesse podcast, tá? Muita gente vive uma vida, assim, ela acha que a vida vai entregar para ela o que ela tem que viver e pronto, aceita aquilo lá. Né? A pessoa chega e fala assim, olha, eu ganho um tanto de dinheiro e, assim, eu não vou conseguir ir além disso. Tá? Isso é uma mentalidade muito comum, que na verdade é totalmente errada, porque você cria o seu destino, e a gente vai falar um pouco mais disso. E existem também pessoas que até ganham dinheiro, tem pessoas que ganham muito dinheiro inclusive, mas ainda assim são pobres, tá? E não se sinta ofendido com isso. Entenda o que você é hoje e busque uma nova visão. Hoje eu estou nessa situação. Eu estou pobre mentalmente, mas vou ficar rico. Mas estou a caminho de ficar rico. Entenda as coisas, não fique fugindo das palavras. Dê nome aos bois. Tá? Então tem pessoas que vivem na pobreza, mesmo ganhando 10, 20, 30, 40, 50 mil reais por mês. Acredite ou não, eu conheço pessoas assim. Por quê? Porque elas não seguem algumas regras, a mentalidade delas não favorece elas. Tá? A mentalidade da pessoa precisa favorecer ela. É um dos 3 fatores, né? O padrão mental, o padrão de ações e o padrão vibrátil. Às vezes ela está com um padrão vibrátil legal, está agindo da forma correta, mas não está pensando da forma correta. Pode ser o seu caso. E como que você vai fazer para mudar isso? Você precisa entender como é que essas pessoas pensam e adicionar isso na sua mente. Então, eu vou falar aqui sobre esses padrões mentais. E antes de falar sobre esses padrões mentais, eu quero te explicar como você vai usá-los.
Para você conseguir adicionar uma coisa na sua mente, não é você ler uma vez um livro, não é ouvir esse podcast uma vez. Aquilo só entra dentro de você por meio de um fator, uma arte milenar chamada repetição. Certo? A repetição vai fazer com que esses padrões entrem em você. Tá? Esses padrões vão entrar em você a partir da repetição. Eles entram no seu inconsciente. Essa é a maneira de você sugestionar o seu inconsciente para ele começar a fazer as coisas por você. Porque 99% do tempo você está, é o seu inconsciente agindo. Eu estou aqui falando com você e meu inconsciente está mexendo meus braços para expressar isso melhor para você. Ele está escolhendo as palavras, porque eu não escolho palavra por palavra. Eu simplesmente tenho uma intenção de falar as coisas para você. Então, se o meu inconsciente está fazendo tanta coisa, por que não programá-lo para agir a seu favor? Tá? Então, como que você faz para programar? Repita, repita, repita. E como que você vai fazer isso? Você vai ler um livro. Então você pega um livro, né? Você vai pegar um livro aqui, por exemplo, né? E você vai pegar esse livro e você vai ler ele uma vez, 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes, até assimilar o que está aqui. Tá bom? Então, esse vai ser a sua tarefa. E aqui a gente vai falar disso, então repita esse podcast. Escute esse podcast quantas vezes forem necessárias para que isso entre na sua mente. Tudo bem? Então, vamos começar falando. Eu anotei aqui cada um dos fatores essenciais. Tem mais fatores, mas esses aqui são básicos. Se você adicionar isso na sua mente, muita coisa já vai mudar. Você já vai começar a caminhar para a abundância financeira, sair daquela escassez financeira, tá? A gente vai falar disso. Então tem alguns padrões que são essenciais. O primeiro padrão é o seguinte: as pessoas prósperas e abundantes, elas têm uma mentalidade de que elas são responsáveis pelo que elas vão colher. Só elas são responsáveis. Se elas não fizerem nada, nada vai acontecer. Então, a mentalidade, indo agora para a mentalidade oposta, a mentalidade da escassez, a mentalidade de pobreza, que é a seguinte: eu não tenho porque as oportunidades não me favorecem. Eu não tive oportunidade suficiente. Ou se não, até uma coisa que você poderia fazer, a pessoa ela poderia fazer alguma coisa a favor de alguma coisa, mas ela não faz. Ela fala que ela não pode. Então, eu falo assim: eu não sou bom o suficiente na minha carreira. Estude. Né? Mas a pessoa não fala: não, eu não sou bom. Eu não nasci para isso. Né? Eu não nasci para isso. Sabe? Eu nunca vou conseguir tocar um instrumento musical. A pessoa tem um sonho de tocar um instrumento musical, não profissionalmente, mas porque ela gosta de tocar. Mas ela fala: não, eu não nasci para isso. Em algum momento, você vai ter que treinar. Se você acredita, por exemplo, na ideia de reencarnações, o cara que tem o dom hoje, em algum momento ele treinou numa outra encarnação. Tá? Se você não acredita, você vai ver que até as pessoas que, como eu posso dizer, que falaram assim: poxa, eu não consigo fazer isso. De repente pegaram, estudaram aquilo com disciplina e tiveram resultado. Você vê pessoas que a pessoa só tem pé, não tem os braços, tocando uma guitarra com o pé. E você tá dando desculpinha aí porque você ainda não é próspero? Porque você ainda não tem dinheiro? Tá? Eu vou ser bem duro nesse podcast porque aqui a gente vai lidar com premissas. E, assim, não existem premissas de estimação. Não existe essa coisa de esse meu jeito de pensar é bom. Não, você tem que pegar e mudar esse meio de pensar se você quer prosperar. E esse é o primeiro meio de pensar, que é o seguinte: você é responsável pelo que acontece na sua vida.
Aconteceu coisa boa? Você é responsável. Aconteceu coisa ruim? Você é responsável. Ah, mas aquele carro bateu no meu carro. A culpa não é minha. Não, a culpa é sua que, de alguma forma, não se afastou, ou pegou o caminho errado, ou estava negativo. Falando de lei da atração, você às vezes estava negativo naquele momento e você, aquela negatividade que você teve, atraiu aquele carro que bateu no seu. Ou se não, mais ainda, vamos mais além. Às vezes você teve um pensamento negativo no começo do dia e aí ele se estendeu até aquele momento que culminou aquela batida no carro. Aí você fala, mas eu não estava negativo. Você estava se observando se você não estava negativo mesmo? Então, se você não é responsável no meio das suas ações, você é pelo menos responsável em nível vibrátil por aquilo que você escolheu. Que foi uma escolha. Mas pode ser também que não seja escolha sua. Pode ser. Pode ser que não tenha sido uma escolha sua que causou o que você tem hoje. E se for assim, você nunca vai ter a prosperidade. Porque você pode viver num mundo onde as suas escolhas que causam sua realidade, negativa ou positiva, ou você pode viver num mundo onde são as coisas que acontecem à sua volta que causam sua realidade. Qual é o mundo que você vai viver? Aqui eu já estou te oferecendo, te mostrando um novo mundo. Que é o mundo do quê? Que é o mundo da realidade que é criada por você. Independente do que seja. Pode ser uma realidade negativa ou positiva, mas foi você que criou. Essa é uma mentalidade de abundância. Tá? Outra mentalidade de abundância é a mentalidade vencedora. E eu preciso mostrar o oposto dela para você entender o que eu quero dizer com mentalidade vencedora. A mentalidade vencedora, ela faz oposição à mentalidade de medo. Se a pessoa erra, né, se a pessoa tem uma tendência a poder tomar uma decisão que vai fazer ela errar, mas ainda vai lá e faz, ela tem uma mentalidade vencedora. Olha só que interessante. Você fala, não, mas ela vai fracassar. Como assim? Mas o vencedor, ele vê o fracasso como um degrau para o sucesso. A mentalidade oposta, que é a mentalidade medrosa, ela olha assim, eu não posso errar. E aqui a gente entra num problema de crenças, que é o seguinte. A gente foi educado a vida toda a não poder errar. A gente foi punido a vida toda por errar. A gente erra e a gente é punido naquele momento. A gente vai para a escola, a gente erra na prova, a gente é punido com uma nota ruim, que depois a gente chegando em casa a gente apanha dos pais. Certo? É assim. Tudo bem, hoje, no mundo de hoje, apanhar dos pais é crime e tal. No passado não acontecia, né? Quem já eu não sou tão antigo, mas o pessoal mais antigo sabe que se chegasse com uma nota 0, o pau ia comer em casa, né? Então, é isso. Hoje, acontece uma bronca, vai pra diretoria, essas coisas, né? Mas, o que acontece? Se você vive a vida toda não podendo errar, não podendo ter margem para erro, se você errar é pecado, você não vai, você vai desenvolver essa mentalidade de medo. Eu não posso entrar ali porque eu posso ter a chance de errar. Agora, os vencedores erraram muito no caminho. Você olha hoje o sucesso do Bill Gates, por exemplo. Ele errou muito no caminho. E erra até hoje. Mas ele não tem medo.
Ele erra uma, duas, três, e aí o quarto vira um sucesso tão grande que apaga aqueles erros. É fácil olhar o palco das pessoas e não entender qual é o bastidor, os bastidores daquilo. Né? Nos bastidores rolam erros, rolam problemas. Você vai pro palco você vê um palco de um teatro, você vê aquela performance perfeita, mas rolaram erros. A pessoa errou o script antes de acertar. Eu aqui tô gravando esse podcast, mas antes teve um take que eu errei. Eu comecei a falar, falei, isso aqui não ficou bom. E aí comecei de novo. Então, não é na base do acerto de cara que a coisa vai funcionar. Erra, mas continua. Você erra até acertar. Você vai caminhar até o sucesso. Essa é a mentalidade de vencedor. Você vai fazer aquilo até o sucesso. Certo? Você vai caminhar até o sucesso. Então, você vai errar. Pode ser que você acerte de primeira. Muito bom. Mas pode ser que não. Tá? Então, essa mentalidade é a mentalidade vencedora, que é o oposto da mentalidade medrosa. Fuja da mentalidade medrosa, porque ela provavelmente não está te deixando seguir por um caminho que vai te levar para uma prosperidade, que vai te tirar da sua escassez financeira, se você vive na escassez financeira. Agora, se você já ganha um tanto, mas ainda não se sente abundante, não consegue ser rico, o que está acontecendo provavelmente é que você não está deixando, né? São todos os mandamentos aqui que eu vou falar, né? Mas, em geral, uma das coisas que pode estar acontecendo é que você não está se arriscando o suficiente. Você necessita riscos, não fica só na zona de conforto. Tudo bem? Outro fator, né, é o propósito de riqueza. A pessoa que é rica, a pessoa que tem abundância financeira, ela tem um propósito daquilo. Ela tem um propósito de ter uma vida mais confortável financeiramente. Ela não deixa na mão do acaso. Se você hoje está deixando na mão do acaso, fala assim, não, talvez vai entrar algum dinheiro em algum momento, vou ficar rico, alguma coisa vai cair sobre mim e eu vou ficar rico. Não acontece assim. Você tem que ter intenção de fazer a coisa acontecer. Isso a gente vai falar depois, quando eu falar um pouquinho mais de poder da mente, mas a intenção é a coisa mais importante rumo a alguma coisa. Tem gente que fica rico sem precisar pensar muito no dinheiro? Sim, mas eles têm o propósito de ter ainda aquele dinheiro. E pode ser que uma pessoa viva uma vida toda sem pensar muito em dinheiro, mas é um acidente. Você quer viver a sua vida à base de acidentes ou lembra o primeiro mandamento, quer ser responsável por aquilo? As pessoas que criam riqueza, não foi acidentalmente. Comecei a fazer as coisas, caiu dinheiro na minha mão. Até parece, né? Porque parece mesmo. A pessoa, você fala assim, não, o Bill Gates ele só focou, né? Vamos trazer o exemplo do Bill Gates de novo. Ele só focou ali em fazer a Microsoft. O dinheiro foi resultado e daí, né? Não. Ele tinha a intenção de se tornar o homem mais rico do mundo. Em algum momento ele teve essa intenção. Sabe? Ele teve essa intenção. Então você precisa ter essa intenção de conseguir atingir a abundância financeira. Ir lá e agir a favor disso. Sabe? Criar... se você deixar pro acaso, as coisas... você pode... Não é a carreira. Isso é um outro fator também. Entender que são dois fatores diferentes. Carreira e dinheiro. Não é, eu vou me dar bem na minha carreira e vou ganhar dinheiro. Isso é uma mentira. Não é assim que funciona. Não é assim.
Você vai se dar bem na sua carreira e vai se dar bem na sua carreira. Você vai ganhar muito dinheiro e vai ganhar muito dinheiro. Pode ser que as duas coisas se casem, mas são duas coisas diferentes. Não fique preso a essa ideia, a essa ideia de que você precisa crescer muito na sua carreira para ganhar muito dinheiro. E nem de que você precisa ganhar muito dinheiro, que um é efeito do outro. Não é assim que funciona. Eu vi pessoas que ganham muito dinheiro, e que nem não são famosas, elas nem são o maior exemplo dentro da carreira delas. Às vezes elas nem têm uma carreira, olha só. Como é o caso de investidores. Não tem uma carreira. Eles simplesmente colocam dinheiro na bolsa e sabem mexer ali com aquilo. Né? E o dinheiro gera dividendos e ele não tem uma carreira profissional. Não tem. E são muito ricos. Né? Então, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Não coloque o peso da sua necessidade financeira na sua carreira. Isso pode acabar com a sua carreira. Tá? Então, esse fator é importante. Tá? Então, você precisa ter a intenção de ganhar dinheiro e a carreira é outra coisa. Então, você vai ter a intenção de crescer na sua carreira e a intenção de ganhar dinheiro. Não adianta só ter a intenção de crescer na carreira e achar que o dinheiro vai vir por consequência. Isso é uma mentira. Você precisa ter a intenção de ganhar dinheiro. Aí você começa a sair da escassez financeira. Tá bom? Mais um fator. Gostar de pessoas ricas. Gostar de pessoas ricas. A pessoa rica gosta de outras pessoas ricas. Quando você não gosta de pessoas ricas, existe uma coisa, né? Existe um negócio que a maioria, aliás, quase todas as pessoas pobres não gostam de pessoas ricas. E se você chegar e falar para elas assim, mas você não quer ser rico? Eu falo assim, não, eu quero ser rico, mas vou ser um rico diferente. Então é por isso que você não vai ser rico. Por quê? Se você chega e fala pro seu inconsciente, lembra que eu falei do inconsciente? Dos 99%? Se você falar pro seu inconsciente, repetir isso para ele, não gosto de pessoas ricas, não gosto de pessoas ricas. Bom, se você não gosta de pessoas ricas, é melhor você não ficar rico. Porque senão você não vai gostar de você. E isso é um fator de sobrevivência. Você precisa gostar de você, minimamente, por sobrevivência. Senão começa a entrar em tendências suicidas e tudo mais. Então, o que seu corpo, no meio de defesa, o que ele faz? Ele chega e fala assim, já que você não gosta de pessoas ricas, você não vai ficar rico. Aliás, eu vou tentar te privar de dinheiro, porque isso é danoso. Porque quanto mais dinheiro a pessoa tem, menos eu gosto dela, menos ela é uma pessoa boa. Então, o que vai acontecer? Então, eu vou te privar de dinheiro. Vou deixar, vou tirar, vou livrar você disso. Olha, o que uma crença, o que um pensar a respeito de alguém pode mudar no seu inconsciente. Agora, se você pensa, se você gosta de estar perto de pessoas ricas, ser fã de pessoas ricas, o que vai acontecer? Você vai começar a falar assim, nossa, eu quero estar perto daquela pessoa rica porque ela é incrível e tal. E aí você quer ser incrível. Você quer ser admirado. Então o que você fala? Nossa, eu preciso copiar ele. O seu inconsciente vai falar isso. Eu preciso copiar esse cara porque esse cara é tudo que eu gostaria de ser. Olha, isso é como se fosse uma muralha. Esse pequeno fator é como se fosse uma muralha que represa a sua abundância financeira. Então, lembre-se disso. Não só não desgoste de pessoas ricas, como tente, como posso dizer, tente gostar delas. Tente, mais do que gostar, tente
ver as coisas boas. Às vezes você vai chegar e falar assim, caramba, como por exemplo, eu pego lá o caso do Rockefeller, que era um cara muito complicado. Porque ele praticamente escravizou uma quantidade de pessoas enorme. Escravizou não no sentido total, como eu posso dizer, literal da coisa, não. É no sentido mais de a pessoa... Ele que veio com aquela ideia, meio que começou com essa ideia da escravização da indústria, da pessoa que trabalha pelo dinheiro e o dinheiro e gasta depois o dinheiro para poder ter algum momento feliz. Então a pessoa vive para trabalhar, né? É uma espécie de escravização mental das pessoas. E isso é um lado negativo. Mas ele revolucionou todo um esquema de transportes nos Estados Unidos. Ele não é à toa que tem o Rockefeller Center lá em Nova York. Não é à toa. Então tem que admirar por isso. Apesar de, por um lado, você tem que chegar e falar, realmente, tem um lado negativo, mas ele tem um lado positivo. E olhe para esse lado. Olhe para esse lado positivo dele. Toda vez que você falar mal dele, né, chegar e falar, não, Rockefeller é horrível, você está lutando contra você. Agora, se você chegar e falar assim, pô, Rockefeller, tá bom, ele fez um monte de coisa, mas você viu, ele que fez toda a parte de ferrovias lá nos Estados Unidos, mudou todo o mercado, hoje a gente vive no capitalismo que a gente vive, ele foi um dos causadores disso. Henry Ford, todos eles foram agentes que trabalharam a favor da lei da atração para a evolução do mundo que a gente tem hoje. Eu não diria da humanidade, porque uma coisa é a evolução da humanidade, outra coisa é a evolução do mundo, né? A humanidade é outro trabalho que a gente está fazendo, mas a evolução do mundo, da tecnologia, foi graças a eles. Tá? Graças a caras como esse, como Henry Ford e tudo mais. Então, tem que ver esses lados positivos. Olhar Bill Gates, admirar um cara desse. Eu admiro muito Bill Gates. Por que eu admiro esse cara? Porque além dele ter criado, basicamente hoje, todo o nosso mundo de informática que a gente vive, ele foi uma das ferramentas para chegar aonde a gente está hoje. Eu admiro muito ele, o que ele está fazendo, o que ele está fazendo hoje também, né? Que hoje ele é um cara muito mais no nível de caridade, de trabalhar com o pessoal da África e tudo mais. É incrível o que ele faz. É incrível. A respeito de conhecimento, ele está levando cada vez mais conhecimento para empreendedores e tudo mais. Tem um trabalho incrível. Eu sou muito fã dele. Esse fato de eu ser fã desse cara me ajuda. Porque ele fala assim, caramba, você é fã desse cara e você quer ser que nem esse cara, né? Então o seu inconsciente começa a trabalhar para isso. Não fale mal nunca de uma pessoa rica. Senão o que vai acontecer com você é um problema grave. Tá? Você vai colocar o seu inconsciente para trabalhar contra você. Bom, outro fator. Esse aqui, ele é um fator assim até que bate de frente com muitas crenças das pessoas. Todos esses são fatores complicados. Você vai ter que ouvir esse podcast várias vezes para conseguir assimilar, porque no começo bate muito forte com as suas crenças. Né, com algumas. Outras você pode já ter passado, mas essa aqui é uma muito importante. As pessoas que são prósperas e abundantes, elas gostam de promover o seu trabalho, de promover o que fazem. Um grande defeito de uma pessoa que não tem, que vive na escassez financeira, é não se achar bom o suficiente. Não valorizar o que ele tem, a nível de não querer se promover. Ele não se acha digno de cobrar pelo trabalho que ele faz. Ele faz um trabalho X e não se acha digno disso.
Ele não se acha digno de, né? Então, ele não cobra pelo trabalho, não gosta de se promover. Deixa eu levar lá para você para mostrar o que ele faz. Não, acho melhor não. Ou fica com vergonha. Então, as pessoas que são bem-sucedidas financeiramente, geralmente gostam muito de trabalhar com marketing, vendas, ajudar, fazer esse trabalho, né? Dentro, nem que seja marketing pessoal. Trabalhar o marketing pessoal, de pegar e falar, eu sou, nossa, olha o meu trabalho aqui, olha como eu sou bom nisso. Certo? Gostam de falar assim, eu sou incrível. É aquela pessoa que se promove, se coloca. Certo? Então, esse é mais um fator importante. Então, eu recomendo que qualquer pessoa que queira ter abundância financeira aprenda marketing e vendas. Aprenda. Mas eu sou funcionário, não preciso. Você precisa aprender a se vender para o seu chefe para ser promovido. Mas eu sou trabalhador autônomo. Mais ainda, porque você precisa se promover o seu trabalho autônomo. Você é um empresário? Isso já é óbvio para você. Se não é óbvio ainda para você como empresário, você está comendo bola sim, animal. Então, qualquer pessoa, aprenda marketing e venda. Você tem que aprender a se promover. Então, aí você vai começar a caminhar no sentido de riqueza. Tá bom? De riqueza, de abundância, né? Dentro do nível que você deseja, claro. Mais um fator. E esse fator eu coloquei nesses últimos dias no meu Instagram. Se você ainda não está lá no meu Instagram, você está também comendo bola, porque lá eu passo conhecimentos diariamente a respeito de lei da atração, prosperidade. Então, não come essa bola, vai lá, @Thiago Domingues, procura lá, entra lá no meu Instagram que vale a pena, tá? E lá no meu Instagram eu cheguei e coloquei uma frase interessante a respeito disso, né? Que não é olhando para sua negatividade, não é olhando para os seus problemas que você vai encontrar soluções. É olhando para o que está dando certo. Você olhar para os seus problemas é inevitável olhar, mas olhar e se identificar com aqueles problemas é o que vai fazer você só ir mais pro buraco. Se você pegar e for começar a olhar um problema e ficar falando, cara, como é que eu vou resolver esse problema? Como é que eu vou resolver? Você não vai encontrar, você só vai... E aí você vai fazer ações que vão te levar para mais problemas, atrair mais problemas. Lei da atração. Você tem um problema, você foca no problema, você atrai mais problema. Você foca no outro problema, vem mais um problema. Você foca nesse problema, e aí problema atrás de problema, a pessoa vira problema a vida toda. Agora, se ela olha o problema e fala, e não tem uma solução na hora, né? Às vezes você tem uma solução, você olha o problema, opa, soluciona aquilo. Ou às vezes você vai lá e tem um problema e aí você não sabe o que fazer. Naquele momento, se você não tem, sabe? Ou às vezes você tem até uma ideia, mas não está muito bem elaborada. Não olha mais para o problema. Você não vai conseguir resolver ele se você não tem a solução certeira para resolver. Olha para o que está dando certo. Tem coisas na sua vida que estão dando certo. Não tem? Então, por exemplo, veio aquela conta, você não sabe como pagar. O que você vai fazer? Você vai pegar e vai ficar chorando para todo mundo, vai atrás de um monte de coisa, vai fazer, sabe? Você não vai, isso não vai te ajudar. Sabe o que vai te ajudar? Falar assim, eu não tenho como pagar essa conta. Coloca em cima da sua mesa e vai fazer uma coisa que já dá certo na sua vida. Vamos dizer que a sua carreira está muito bem. Você tem muito que você pode fazer na sua carreira. Você tem muitas coisas que você pode estar fazendo. Nossa, eu podia estar fazendo aquilo lá que estava dando certo. Né? Posso atender aquela pessoa, posso fazer... Sabe? Então o que vai acontecer? Você vai pegar, vai fazer aquilo. E a sua mente vai mudar naquele momento. Sua vibração vai mudar. Já estou indo até para o lado do padrão vibrátil. Mas tudo isso se interliga, não tem jeito.
mas você começa a ver que, olhando para aquilo, para aquela solução, para aquilo que está dando certo, aí a sua mente começa a mudar, seu mindset começa a mudar. E de repente, você olha e fala assim, já sei como vai acontecer. Ou alguém chega e fala alguma coisa que faz muito sentido e vem a solução para você. Tá? Não tenta correr atrás do problema. Vai vir mais problema para você. Em vez de correr atrás da solução para o problema, olhando, identificado com o problema, larga ele. Vai para uma coisa que deu certo. Fica focado ali por um tempo. Porque assim, não é você correndo atrás da solução para aquele problema que vai solucionar. Entendeu? Às vezes a gente fala assim, mas se eu não olhar para a conta, ela não vai se pagar sozinha. E não vai mesmo. Mas o que vai acontecer? Se você ficar olhando para ela, também não vai se pagar sozinha. Isso é fato. Não vai se pagar sozinha você também olhando para ela. Mas eu preciso pensar em alguma coisa. Bom, com aquela vibração que você está olhando para aquele problema, você não vai encontrar uma solução. Você só vai encontrar mais problema. Então, o que você vai fazer? Primeiro passo, mudar a vibração. Como? Olhando o que está dando certo. Trazendo mais positividade. Aí, você vai ver que, de repente, surge a solução. E tem gente que fala assim, mas eu já fiz isso. Eu já comecei a olhar a solução. Já comecei a olhar a solução aqui, mas ainda assim esse problema não está. Não, porque você não largou o problema. Você está aqui numa coisa que você gosta, né? Você está olhando para uma coisa que está dando certo, mas com um pensamento lá. E aí esse problema nunca vai se resolver. Agora, se você estiver presente naquilo que está dando certo e largar a mão de verdade, toda vez que vier, isso não me interessa, não me interessa, não me interessa, o que vai acontecer? O seu padrão mental vai mudar, e aí a partir do momento que o seu padrão mental muda, você vai olhar aquilo com outros olhos. E aí vem a solução. E às vezes a solução é não pagar a conta naquele momento. Às vezes é esperar, eu vou ter que pagar juros mesmo, espero e depois pago. Às vezes é isso. Acabou. Está ali solucionado. E você não viu, porque você estava tão ansioso para pagar a conta que... Tá? Então, não olhe para os seus problemas. Olhe para o que está dando certo. Né? Você vai na sua empresa. Você tem uma empresa. Vamos pensar, uma pessoa que tem uma empresa. Aí tem uma área, a área de produção está horrível e tudo mais. E a área de vendas a 1000 por hora. Se você começar a focar na área de produção que está com problema, sabe o que vai acontecer? A área de vendas vai cair e a sua empresa vai à falência. Agora, se a área de produção está horrível, mas a área de vendas está boa, e você não tem ainda a ideia do que vai ser a solução, foca na área de vendas ainda. Continua. Mas vai vender mais e eu não estou produzindo. E aí vai dar problema. Esquece isso. Começa a vender. E aí, numa dessas, você vai lá vender e você começa a lidar com o cliente te dá uma solução, você fala, putz, é aquilo que vai solucionar. E aí você coloca lá e, bum, a área de produção começa a dar certo. Tá? Isso aqui é uma visão mais de empresário, mas serve também para qualquer outra área. Tá? Então, essa aqui é uma das coisas. Não olhe para os problemas, olhe para o que está dando certo. Tá? Essa é mais uma mentalidade de abundância. Outra coisa é o pensamento. Tem dois tipos de pensamento, né? A gente está sempre usando os dois pensamentos diferentes, da escassez e da abundância. E quando a gente pensa em ganhos financeiros, você pode ganhar dinheiro de duas formas: por resultado ou por hora gasta. Tá? Então, se você é uma pessoa que ganha dinheiro por resultado, você tem a mentalidade de abundância. Se você ganha por tempo oferecido, você está com a mentalidade de escassez. Por quê? Porque o próprio nome já diz, a própria ideia já diz, a ideia do nome tempo. O tempo é escasso.
Você só tem 24 horas no dia. O resultado que você pode causar é infinito. Olha a diferença. A pessoa que ganha por tempo gasto, ela nunca vai atingir a verdadeira abundância. Ah, mas eu sou empregado, eu ganho por hora. Sim, você pode ganhar por hora, mas de repente, dependendo do seu resultado, a sua hora vai valer mais. Essa é a visão. Em vez de pensar assim, meu salário, meus direitos, pensar naquele negócio de quantas horas trabalhadas, pensar muito mais no resultado que você gera. Inclusive, eu estimulo isso na minha empresa. Na minha empresa, a gente tem um conceito que a gente chama de liberdade, que é o conceito de que a pessoa pode trabalhar quantas horas ela quiser. Se ela quiser trabalhar 2 horas, não tem problema, mas ela tem que atingir o resultado que é pedido. Ela tem que pegar e atingir, por exemplo, a nossa área de suporte técnico precisa criar um nível de satisfação no cliente, em todos os clientes. Esse é o resultado que precisa ser gerado. Outra coisa é resultado na área de vendas. Então a pessoa precisa vender tanto. É mais fácil, mais mensurável, né? Mas ainda assim dá para ter resultado em todas as áreas da empresa. RH seria você olhar, por exemplo, resultado e pensar quão felizes estão as pessoas, os colaboradores. Essa é uma pessoa que pensa em resultado. Então, se você hoje é um empregado, você tem que pensar assim, como eu posso gerar mais resultado para minha empresa? Porque você faz parte dessa empresa. E se você puder, não é assim, eu vou trabalhar lá, vou das 9 às 17 e aí chego em casa e depois no final do mês ganho meu dinheiro. Não é esse o pensamento. Você entra lá e pensa, como eu posso gerar o máximo possível de resultado naquele tempo que eu tenho para trabalhar. Vai ser o contrário, a mentalidade não é eu estou colocando minhas horas e volta dinheiro. Não é assim. É você chega lá e você precisa atingir um resultado e você só tem aquelas 8 horas de trabalho. Sabe? Manda ver. Eu só tenho 8 horas. Como eu posso atingir o máximo de resultado em 8 horas? É diferente de eu tenho que trabalhar 8 horas. A mentalidade de escassez, de riqueza. Tá? Então, essa vai ser sua busca. Essa precisa ser sua busca. Você buscar sair disso. Então, por exemplo, não é que você não pode mais trocar sua hora por dinheiro. O ideal seria isso. Né? O ideal seria você, quanto mais resultado você gerar, né, uma coisa mais escalável. Mas, às vezes, você realmente gosta de trabalhar para alguém. Você não tem a pegada de empreendedor mesmo e não tem problema. Não tem problema de você gostar de trabalhar para alguém e atingir resultado. Mas aí você vai ter que pensar em resultado. Você tem que ter a mentalidade do empresário, que ele vai ganhar só pelo resultado. Você ganha um fixo, mas o resultado tem que ser o seu foco. E o que vai acontecer a partir disso? Promoções e promoções e promoções. Daqui a pouco você se torna o CEO da empresa. É isso. É inevitável. Porque ninguém pensa assim. Olha que interessante. Talvez daqui a alguns anos, quando mais pessoas tiverem visto esse podcast, talvez vai ter mais pessoas pensando. Mas hoje, quem pensa assim? Que empregado pensa desta forma? Então, se você é um empregado que pensa dessa forma, você vai ser diferenciado. Você vai além do que todos os outros estão indo. E isso para todo mundo. Para o autônomo também. E claro, o empresário, isso é básico para você que é empresário. É básico. Se você não está fazendo isso, eu já estou falando. Tá aí o que hoje não está deixando sua empresa crescer, está aí. Essa é a pecinha que está faltando. A pecinha que está aí atrás da câmera. Tá? A gente precisa mudar essa pecinha. Então, vamos lá. Temos mais 2 princípios
assim, que na realidade esses são os essenciais, tem mais. Eu posso depois falar um pouco mais dos outros, mas esses daqui são essenciais. Se você fizer isso aqui, já vai mudar tudo. Outra coisa, falando disso, de resultado e tudo mais, tem a visão, né, a pessoa que é abundante, ela coloca o dinheiro para trabalhar para ela, não trabalha pelo dinheiro. Isso bate muito com aquela ideia que eu já tinha falado, né, uma coisa é a carreira, outra coisa é o dinheiro. São duas coisas diferentes. Então, continuando, e esse conceito eu ouvi a primeira vez no livro do Robert Kiyosaki, Pai Rico, Pai Pobre. Se você ainda não leu esse livro, leia, vai atrás. Vai atrás. Esse eu acho que é um dos melhores mindsets de riqueza para você que está querendo buscar essa abundância financeira. E, bom, continuando, essa ideia de você colocar o seu dinheiro para trabalhar para você é uma ideia que os empresários já entendem. Porque é você colocar dinheiro na sua empresa e a empresa gera dinheiro para você. Certo? O investidor também já tem essa mentalidade. Porque o investidor ele vai lá e investe um dinheiro num determinado investimento tal, e aquele dinheiro volta para ele. Ele coloca o dinheiro lá e ele vai trabalhando, você coloca o dinheiro num investimento, ele vai gerando dividendos e vai te pagando. Seu dinheiro está trabalhando lá e trazendo dinheiro para você. Agora, o empresário, por exemplo, ele pode com mais dinheiro, ele contrata pessoas que vão fazer serviços que ele não vai precisar mais fazer e ele ganha tempo com isso, que vale muito mais que dinheiro. Na minha visão, tempo vale muito mais do que dinheiro. Por isso que eu falo, não troque tempo por dinheiro. Então, o que acontece? Essa visão de que você precisa trabalhar para ganhar dinheiro, você tem que desassociar. Eu já falei, você tem que ter a sua carreira, ela anda de um jeito e o seu dinheiro anda de outro. Inclusive, se você, por exemplo, é um autônomo, né, você vai ter que... Como que você vai fazer para trabalhar, para colocar o dinheiro para trabalhar para você? Você tem duas formas. Uma que eu já falei, investimento em ações, em seja o que for, né, aprender sobre isso. Outra forma que você pode fazer é investindo no seu próprio negócio. Né? Se você é um terapeuta, ou você é um coach, ou é seja o que for, tá? Você pode investir no seu marketing, colocar dinheiro em anúncios, e aí aquilo ali vai trazer mais clientes, e aí você colocou dinheiro para trabalhar, para trazer mais clientes, logo mais dinheiro para você. Eu sou empregado, como é que eu vou fazer isso? Aí para você é mais o lado de investimentos. Mas esse é o pensamento. Quando você ganha dinheiro, a pessoa rica, ela consegue entender, a pessoa que é abundante financeiramente, ela entende que o dinheiro que entra na mão dela, ela tem duas opções com aquele dinheiro. Colocar em ativos ou em passivos. O que são cada um desses? Os passivos, primeiro, é o dinheiro que... É uma coisa que você compra, tipo um carro, que faz você gastar mais dinheiro. Tá? Então você vai lá, compra o carro não é uma coisa que é um ativo, como as pessoas dizem, não é um investimento. Não é. Porque ele, primeiro, ele desvaloriza cada ano e no final, ao menos que você for comprar esse carro para colocar na mão de um Uber, aí é investimento. Mas fora isso, ele vai desvalorizando a cada ano e mesmo se você vender, depois você vai perder dinheiro. E você perde dinheiro ao longo do ano pagando IPVA, pagando gasolina, pagando tudo isso. Então você tem duas formas. Você vai investir num carro, em alguma coisa que vai te fazer perder dinheiro, ou o rico ele já pensa numa segunda modalidade que ele pode fazer com o dinheiro quando ele entra, que é colocar em ativos, em coisas que vão fazer esse dinheiro se multiplicar. Quando o dinheiro entra na minha mão, o que eu faço? Eu tenho as minhas empresas. Né? Uma parte eu guardo, outra parte vai para as minhas empresas. Eu coloco em investimentos bem conservadores mesmo, que é só para ter um dinheiro de segurança mesmo. Mas a maioria do dinheiro vai para investimentos mais arriscados, entre aspas, mas são riscos muito calculados, que são na minha empresa. É o maior investimento que eu posso fazer. Na minha empresa, muitas vezes eu coloco R$100, me voltam 500 no mês seguinte. Entendeu? Ou mais, às vezes já voltou 2.000.
Você coloca R$100, volta 2.000. Entendeu? Então eu penso dessa forma. Entrou dinheiro, eu tenho duas opções. E para mim dói muito hoje gastar com passivos, porque eu sei que ele podia ir para um ativo e gerar mais dinheiro. Mas às vezes os passivos são coisas que fazem a gente... Como eu posso dizer? Fazem a gente se sentir bem. A gente ter um carro é uma coisa que às vezes, sabe, é pra gente curtir a vida. Não adianta a gente só ficar... Você vai acumular dinheiro para quem? Pro seu cadáver? Então você precisa ter esse balanço. Mas o problema é que a maioria das pessoas só entende que existe o passivo, não conhece o ativo. Para elas, o ativo é colocar dinheiro na poupança e nem é grande coisa, porque hoje colocar dinheiro na poupança é como se você colocasse debaixo do colchão. Mas, sabe, é quase nada, sabe? Então, essa é a visão. Você olhar que existe a opção de ativo. Se você continuar só no passivo, entra dinheiro, e esse dinheiro ele vira um jeito de gastar mais dinheiro, não é legal. E nem também, não chamar de ativo, guardar dinheiro. Ah, eu estou guardando dinheiro. Guardar dinheiro não é ativo, é um estagnado, né? É um meio termo. Não faz você perder, mas também não faz você ganhar. Você tem que ter meios de ter ativos, você precisa ter ativos. Se você é um empresário, maravilha, investe na sua empresa. Agora, se você não é empresário, investe em ações, aprenda. Ah, não sei investir em ações, aprenda a investir em ações. Se você tem mais uma quantidade maior de dinheiro, você nem precisa aprender, você coloca na mão de um cara, de um investidor. Né? Se você tem uma quantidade grande de dinheiro, a gente está falando de milhões de reais. Agora, se você não tem essa quantia... você tem que buscar ativos para investir. Busca ativos. Tá? Isso aí é essencial. Isso é uma das coisas que provavelmente está deixando... Se você hoje vive na escassez financeira, é por isso. Se você hoje não consegue atingir a abundância financeira, um dos motivos é esse. E vamos mais um, que esse aqui é o arremate da coisa toda. É o arremate. Que para você... ter abundância financeira, você não pode parar de aprender. Eu vejo muita gente que pega, estuda, faz uma faculdade, entra na carreira e nunca mais encosta num livro. Simplesmente deixa as coisas lá, vive de Rede Globo, televisão, TV aberta, né? Vive assistindo séries e tudo. É isso que é o tempo dela, só isso. É isso, trabalho e isso. E a pessoa sempre no mesmo lugar. Ela nunca vai enriquecer, nunca vai. Você tem que continuar se aperfeiçoando. Pode ser na sua carreira, mas nesse caso que a gente está falando de dinheiro, é aprender sobre dinheiro. Aprender como ele funciona. A gente falou de ativos agora, né? Vai estudar. Vai estudar sobre investimento. Hoje tem cursos online aí, a torta direita, sabe? Tem um monte de lugares que você pode estudar sobre isso, certo? Se você não quiser, se você for empresário, às vezes você não precisa estudar sobre investimento, mas aprender como investir no seu negócio. Estuda sobre como investir. Às vezes você tem uma maneira, é publicidade. Veja como você pode investir melhor em publicidade. Hoje tem Instagram, tem Facebook, tem tudo isso que você pode usar para promover o seu negócio. Isso também serve para o profissional autônomo. Isso também serve para o profissional liberal que pode investir em encontrar de repente um melhor emprego através de uma boa organização ali da rede social dele, né? Mas independente do que for, eu estou dando aqui algumas dicas, mas você vai ter que encontrar o seu jeito. Mas continuar estudando sobre como ter mais ativos, como administrar suas finanças, tudo. Continue estudando, estude sobre dinheiro. As pessoas ricas estudam sobre dinheiro, sobre como fazer mais dinheiro. Que seja na sua empresa, que seja nos investimentos. Tudo bem? Então, esse é o último, essa é a última premissa básica aí que você precisa ter para conseguir
atingir a abundância financeira, isso é básico. Isso aqui é base. Depois tem outras coisas mais avançadas. Mas isso aqui, se você não tiver, com certeza é isso que não está deixando você progredir. Tá bom? Então é isso. Com isso a gente conclui esse podcast. Espero que você tenha gostado. Lembrando, se inscreva, se você estiver aqui no YouTube, se inscreva no canal, se você estiver no podcast do SoundCloud ou do iTunes, se inscreva aí no nosso podcast para estar recebendo toda vez que tiver alguma novidade, tá bom? Então é isso aí, muito obrigado pela sua presença, a gente se vê no próximo. Até lá, tchau, tchau!